Bom, a reflexão que nós estamos propondo nessa noite, ela nos apresenta o caminho que nos transporta para as grandes conquistas. E eu creio que todos desejamos alcançar grandes coisas em nossas vidas. Por exemplo, alguns desejam ter grandes experiências na vida espiritual. Querem, de alguma forma, experimentar o sobrenatural, o poder. Querem, de alguma forma, se tornarem vasos nas mãos de Deus para a realização de coisas tremendas e maravilhosas. Alguns sonham em alcançar grandes coisas no âmbito material. Algumas pessoas desejam alcançar ou possuírem uma boa casa, um bom carro. Outras pessoas ainda desejam alcançar grandes coisas no âmbito emocional. E quando eu falo aqui no âmbito emocional, pessoas que buscam de alguma forma se sentir realizada pessoalmente. Pessoas que gostariam de se sentir realizadas como pais, que gostariam de se sentir realizadas profissionalmente como um bom patrão, um bom empregado, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. De alguma forma, todos desejam alcançar grandes coisas. E nenhuma dessas coisas que aqui falamos, querido, é errado alcançar. Todas estas coisas devem ser buscadas por nós em nossas vidas. Você deve buscar grandes coisas, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Não há erro nenhum em buscar estas grandes coisas. E para a nossa meditação, nós vamos ver como que a excelência nos transporta para o alcance dessas coisas através da vida de Davi. Davi, ele aparece pela primeira vez para nós nas Escrituras em 1 Samuel capítulo 16. Saul, ele era rei de Israel neste período. Mas Saul não estava mais agradando a Deus. E o que acontece? Acontece que Deus então pede para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé e dentre os filhos de Jessé, Samuel deveria ungir um novo rei. Jessé possuía 8 filhos. Então Samuel vai, conforme Deus havia lhe ordenado, até a casa de Jessé, preparam ali um banquete, e Samuel pede para Jessé, para que os filhos dele se apresentassem a ele, para que ele pudesse ungir aquele a quem Deus havia escolhido. E aí o texto de 1 Samuel 16 nos conta que logo veio o filho lá mais velho, e Samuel olhou para aquela pessoa, e achou ele com um porte, bonito, um homem, de formosura, e pensou, é esse. Mas Deus disse, Samuel, não é esse. E aí Samuel disse para Jessé, você tem outro filho? Sim, tem. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, passaram-se 7 filhos, e nenhum daqueles Deus havia escolhido. E Samuel então fala para Jessé, nós não vamos sentar à mesa e comermos desse banquete, enquanto Deus não disser quem é aquele que Ele quer ungir. Você tem mais algum filho? E aí então, Jessé fala, sim, eu tenho um, mas ele está lá cuidando lá das ovelhas. É interessante que este filho, ainda adolescente, estava cuidando das ovelhas do seu pai, e por isso não foi chamado naquele momento para aquele banquete. Aí Samuel disse assim, olha, então me traz este filho, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. E aí então foram chamar aquele filho.
O nome deste jovem era Davi. Davi foi chamado e Davi então já chegou. E aí Samuel olhou e Deus disse: é este que eu escolhi. Deus, primeiramente eu gostaria de dizer, Ele não olha para o homem como o homem olha para si. Samuel, quando viu o primeiro filho e achou aquele homem formoso, forte, imaginou: esse é o rei que Deus escolheu. Entretanto, Deus disse: Samuel, eu não vejo com os teus olhos. Porque Deus olha para o homem com um aspecto diferente dos nossos olhos. Deus não olha a aparência, mas Deus olha para o homem no seu ser, na sua intimidade, no interior, no mais profundo daquilo que está guardado no coração. Então eu quero, com isso, dizer a primeira parte: a excelência, ela deve estar nas tarefas comuns do dia a dia. Preste atenção, excelência é o caminho que nos transporta para as grandes conquistas. E a excelência deve fazer parte das tarefas comuns do dia a dia. Em 1 Samuel, capítulo 16, Davi estava aonde? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava praticando uma tarefa que lhe era comum no seu dia a dia, cuidando das ovelhas do pai. Mas Davi fazia essa tarefa de uma maneira que nós devemos estar atentos, e para isso eu quero convidar você agora a abrir 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Nessa ocasião, que ocasião é essa? Bom, Davi foi consagrado, e Israel estava em guerra. Saul estava em guerra contra os filisteus, e todo o exército havia se juntado para lutar contra os filisteus. Quando o texto diz nessa ocasião, é que está se referindo a essa guerra. O que acontece nesse período? Esse é o período em que Golias estava lá desafiando algum guerreiro de Israel para o combate. E Golias estava lá, todos os dias levantando e falando: olha, me traz o campeão de vocês. Não tem homem aqui nessa nação para lutar comigo? E ninguém falava nada. É esse período que vai acontecer exatamente o que nós vamos prestar atenção aqui agora, vamos ver. Veja só, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Amém? Agora eu quero destacar algo. Preste atenção no versículo 20. Levantando-se de madrugada. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Gente, pense só um pouquinho. Davi era um adolescente. Davi não foi para a guerra porque ele era um adolescente. Ele não tinha idade para ir para a guerra. E os irmãos de Davi foram todos convocados, porque já eram então jovens, de maior idade, para guerrear junto com Israel. Então os irmãos estavam lá no vale de Elá, junto com o rei Saul e todo o exército, e vivenciando aquele, vamos dizer, confronto de Golias para com o exército. Bom, nessa ocasião, Davi cuidava do rebanho de seu pai. Davi estava fazendo o quê? A tarefa do dia a dia.
cuidando do rebanho, como todos os dias. Ele levantava na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, ele cuidava do rebanho do pai. E nesse dia, nessa ocasião, em que os irmãos estavam lá em guerra, o pai preocupado, Jessé estava preocupado com seus filhos, chamou Davi. Eu preciso que você vá até lá e leve um alimento para os seus irmãos. Inclusive, leve bastante queijo lá para o general. No mínimo, ele era mineiro, né? Devia gostar muito de queijo. Então, ele mandou lá vários queijos. Bom, e aí o que acontece? É interessante que esse adolescente levanta de madrugada e antes ainda de sair, o que ele fez? Ele preparou o rebanho para estar sob o cuidado de algum outro pastor. Gente, aqui nós percebemos esse adolescente, ele tratava o seu trabalho do dia a dia com excelência. Davi, todos os dias cuidava daquele rebanho com responsabilidade. Davi todos os dias estava diante daquele rebanho, dedicando-se àquela tarefa com excelência. Ele não fazia aquela tarefa de qualquer maneira. E nós podemos ver isso exatamente quando o seu pai lhe pede para o quê? Ir levar alimento. Ele não larga o rebanho de qualquer forma. Eu não sei se vocês têm filho adolescente, eu tenho um menino que vai fazer 13 agora, 18 de outubro. Né? E tem um outro com 11. E às vezes você até pede assim, filho, você pode ir lá na padaria buscar um pão? Ele larga a roupa tudo jogada de qualquer jeito. Davi não. Porque Davi fazia com excelência. E ele sabia que aquele rebanho pertencia ao seu pai. E ele amava o seu pai. E por amar o seu pai, ele cuidava daquilo com zelo. Com excelência. E é interessante nós notarmos isso, né? Por que Deus escolheu entre todos da casa de Jessé, Davi? Por que escolher aquele adolescente? Porque aquele adolescente fazia as tarefas com excelência. Deus não escolheu Davi de qualquer forma. Gente, Deus não é um Deus que age na sorte, né? Não é um Deus que dá tiro no escuro. Hoje mesmo foi falado aqui, Deus está no controle. Deus age com sabedoria. Deus escolhe as pessoas com sabedoria. E Deus pensou, eu preciso daquele adolescente. Porque eu preciso de alguém que trate das minhas coisas com excelência. Saul não estava fazendo isso. E Deus, eu preciso de alguém que trate das minhas coisas com excelência. E ele viu nesse jovem um tratar com excelência. Davi cuidava bem das coisas do seu pai. Davi cuidava bem daquele rebanho. E ele era capaz ainda assim de se levantar numa madrugada, ainda adolescente, se levantar na madrugada para cumprir a ordem do seu pai. Sair logo cedo para poder chegar cedo e levar aquilo que o pai havia pedido para os irmãos poderem ter como sustento. Mas não sem cuidar do rebanho, não sem prover alguém que estivesse olhando o seu rebanho, porque ele dava com excelência. Nós precisamos compreender, querido, a excelência nas tarefas do dia a dia, elas irão nos conduzir ao caminho da vitória. Elas irão nos conduzir às grandes conquistas em nossa vida. As coisas, as bênçãos, elas não vão acontecer na sua vida se não houver trabalho por trás, se não houver por trás disso o esforço com zelo. Amém? As coisas para funcionarem bem exigem trabalho, exige a dedicação do dia a dia. E aí a minha pergunta a você nessa noite: você tem procurado viver o dia a dia com excelência? Você tem procurado ser um pai no dia a dia com excelência? Se você for um pai no dia a dia com excelência, o teu filho será assim, um filho excelente. Você, filho, tem
procurado ser um filho excelente todos os dias, honrando o teu pai, honrando a tua mãe? O marido tem procurado ser um marido excelente, a esposa uma esposa excelente? Você tem procurado viver de maneira excelente a sua devocional todos os dias? Fazer o melhor devocional para Deus a cada dia? Nós precisamos aprender, querido, que o extraordinário, ele só acontece em nossas vidas a partir de uma vida ordinária, vivida com excelência. Ninguém chega a ser um grande empresário, um grande líder, vivendo de qualquer maneira, se ele não cuidar e fazer e viver com excelência. Você já viu algum grande médico se tornar grande médico sem nunca sequer ter se esforçado? Você já ouviu alguma história assim? Você já ouviu alguma história de alguém que se tornou um grande homem empresário, um grande homem de Deus, sem ter feito nada por isso? As coisas vão acontecendo na sua vida e você vai conquistando na medida que você vive dia após dia com excelência. E aí, querido, Deus escolhe os homens e as mulheres que vivem, que tratam, que lidam com as coisas com excelência. Pessoas muitas vezes querem ser líderes de igreja, pessoas querem ser líderes numa empresa, mas vivem de maneira relaxada. Não fazem com excelência. Deus procura pessoas que trabalham com excelência. Tudo, querido. Se você quer buscar grandes conquistas espirituais, você tem que viver com excelência. Você quer conquistar grandes conquistas materiais, você precisa viver com excelência. Você quer alcançar conquistas no âmbito pessoal, emocional, familiar, você precisa viver com excelência. Todas as dimensões da nossa vida serão abençoadas quando vivemos com excelência. Porque viver com excelência é o princípio de Deus. Nós devemos entender que Jesus viveu com excelência. E que todo aquele que vive os princípios de Deus são abençoados. Agora eu quero destacar algo. É verdade que a excelência no estudo, nas tarefas do dia a dia, pode nos conduzir a grandes sucessos na vida. Na vida profissional, na vida familiar. Você pode obter grandes sucessos praticando a excelência no dia a dia. Contudo, eu gostaria só de destacar aqui que é necessário ter excelência no relacionamento com Deus. Se o seu desejo é apenas pelas coisas materiais, você pode ser um excelente estudante, mais tarde um excelente profissional. Você pode alcançar muito sucesso profissionalmente, você pode alcançar riquezas. Mas se você não tiver um excelente relacionamento com Deus, tudo se torna vão. Você não pode simplesmente só fazer a opção de viver de maneira excelente profissionalmente, materialmente, emocionalmente. É necessário que você inclua na sua vida a excelência espiritual, a excelência no relacionamento com Deus. Porque senão, querido, tudo que você plantar, tudo que você conquistar, tudo que você alcançar neste mundo, aqui ficará. E você não vai ter gerado nada que dê eco para a eternidade. E é interessante aqui, eu quero dizer, porque Davi era excelente na sua tarefa do dia a dia. Mas Davi era excelente no seu relacionamento com Deus. Quando Davi levou o alimento, no texto que nós lemos, para os seus irmãos, e ele encontrou todo o exército de Israel acuado, você já imaginou a cena? Chega aquele exército de filisteus, e aí chega Golias e se coloca na frente daquele exército. Golias era alguém que amedrontava. E eu creio que se nós estivéssemos lá,
nós também estaríamos amedrontados. Golias representava para aquele exército de Israel a própria morte. Golias era um homem de 2,99 metros, segundo a Bíblia, praticamente 3 metros de altura. Ele não era só alto, ele era um homem treinado à guerra. Então eu imagino Golias com seus 3 metros, né? Aquele homem musculoso, grande, forte, um guerreiro profissional. E olha só de curiosidade, só para nós atentarmos. O texto diz que ele tinha 3 metros, ele usava uma couraça. A roupa que protegia Golias pesava 57 quilos. Se eu ficar carregando 57 quilos, é capaz de eu chegar na esquina e já largar, que eu não vou estar aguentando. E ele andava com aquele negócio todo, 57 quilos, 3 metros de altura. O homem era forte para andar com uma couraça daquela. Ele não ia para uma guerra com uma coisa que ia prejudicá-lo. 57 quilos. Ó, só o peso da lança, hein? Sem contar, só o peso da lança que ele usava era 8 quilos. E a ponta da lança pesava 7 quilos. Não é para qualquer um, né? Você olhar um homem desse, é para dar medo. E olha, o povo de Israel todo estava com medo. Ninguém aceitava o desafio. Ele ia lá todo dia e falava: não tem aqui um homem para lutar comigo? E ele desafiava Israel e dizia: aquele que lutar comigo, o vencedor, vai subjugar o outro povo. Em vez de fazer uma guerra igual nós somos acostumados a assistir, né? Aí sai aquele monte de gente daqui, o outro monte, e todo mundo vai se matando. Não, a ideia deles lá foi o seguinte: Filisteus e Israel, ó, você escolhe o melhor de vocês, nós damos o nosso melhor, quem ganhar, pronto, está feito o negócio. Para que nós todos vamos ficar se matando aqui? Deixa que 2 se virem aí, vamos ver o que dá. E aí eles escolheram lá um homem enorme, né, assustador. Ninguém de Israel queria ir lá. Que isso? E aí chega lá Davi. O pai havia mandado Davi levar o alimento. Davi chega ali, e logo que ele chega, ele serve lá o alimento aos seus irmãos, aparece esse homem enorme desafiando. E aquele adolescente que não estava ali para guerrear, ouve. E aí chega lá para os irmãos dele, né? Pô, e aí, você não vai? Não vai aceitar o desafio? Não, que isso, Davi, fica quieto, moleque. O irmão mais velho é assim que fala, né? E se você ler o texto, o irmão manda ele calar a boca mesmo. Você pode ler depois em casa o texto bem, você vai ver. Fica quieto. E Davi, né, aquele adolescente que gosta, né, de... Não, você tem que ir lá lutar. E aí começa a provocar os irmãos, né? São 7 irmãos, né? Pô, tia, vocês não vão? Pô, mas ele vai ficar aqui desafiando o povo? Olha, ele está afrontando Deus. E aí um dos que estavam lá, soldados, não os irmãos dele, ouve Davi falando daquilo lá e fala assim: pô, esse adolescente está com coragem, eu vou levar ele até o rei. E aí pega lá e fala assim: Davi, vem aqui. E aí leva ele até o rei. E aí ele chega lá para Saul, e ele fala para Saul: eu vou, deixa que eu vou. Ninguém queria ir, quem tinha que ir era Saul. Saul era o rei. Mas Saul também estava lá dentro da tenda, escondido, tremendo de medo. Aí ele fala: eu vou. E Saul fala: não, mas você é um menino. Como é que você vai querer ir lá? Não, você não pode. E agora eu quero ler com vocês. Veja só, eu estou pulando os textos porque eu estou contando para nós, né? Mas veja só, 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Vamos lá, 26. Preste atenção nisso, porque aqui nós vamos entender qual era o relacionamento de Davi com Deus. Excelência precisa, né, partir desse relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento verdadeiro. Davi tinha, e nós vamos perceber isso nas palavras dele. Então vamos ver 1 Samuel 17, aí eu quero ler com vocês o verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Preste atenção no que ele está dizendo: salvar a honra de Israel. E aí ele diz:
quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Vocês estão entendendo o sentimento de Davi? Olha só o que no versículo 45, né, quando ele vai lá enfrentar o gigante, ele volta a dizer, né, no verso 45, Davi, porém, disse agora ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Entendeu? O que eu quero mostrar, gente, é que Davi, esse adolescente, ele vivia a sua vida com excelência a cada dia, e ele fazia o melhor. E ele tinha uma relação excelente com Deus. E nós podemos perceber isso, por quê? Porque quando aquele gigante ousou falar contra o exército de Deus, ele se doeu. Ele sentiu um sentimento por dentro de tristeza, de amargura, mas também um sentimento a qual dizia para ele, você não tem direito de falar assim do povo de Deus. Eu vou dizer para você, para deixar bem claro esse sentimento, não me leve a mal, mas esse é o sentimento que a gente sente quando alguém vem e ofende a nossa mãe, quando alguém muitas vezes ofende um filho, brota um sentimento dentro de nós, um sentimento, não é? Que você quer defender de qualquer forma a honra, não é assim? Da sua mãe, ou a honra do seu filho, da sua esposa. Esse foi o sentimento desse adolescente. Espera aí, esse incircunciso vem aqui e ousa falar assim com o povo de Deus. Você consegue entender isso? Enquanto todo mundo estava ali com medo do gigante, né? Todo mundo se escondendo, Davi ficou inflamado, porque aquele homem ousou atacar a honra de Deus. Como que ele tem direito? Como ele fala isso? Não, não vai ficar assim. Eu vou defender a honra de Deus. Isso demonstra que ele amava profundamente a Deus. Ele era excelente, sim, na sua tarefa do dia a dia, no pastoreio, mas ele tinha uma relação excelente com Deus. E você quer ver como é que isso se faz presente? 1 Samuel 17, veja agora o que ele vai falar para o rei Saul, no verso 32 em diante. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Olha que coisa tremenda. A relação dele com Deus era tão profunda que ele sabia, ele tinha certeza que Deus iria dar a vitória para ele sobre aquele gigante. Por quê? Porque ele já tinha experiências com Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia, Deus já me deu vitória sobre uma ursa, Deus já me deu vitória sobre o leão, eu não vou ganhar desse gigantinho aí. Ele não estava vendo um gigante, é nós que lemos e vemos gigante. Davi estava vendo um homem ali pronto para morrer. Como que isso veio acontecer? Agora preste atenção nisso, porque isso vai mudar a sua vida. Através da excelência. Enquanto Davi estava lá no dia a dia cuidando do rebanho do seu pai, Deus proporcionou a Davi experiências
que firmasse a sua fé, que fortalecesse a sua coragem. Não pense que uma ursa surgiu por acaso, que um leão surgiu por acaso. Enquanto Davi pastoreava, enquanto Davi fazia com excelência o serviço, Deus colocou aquelas ovelhas em sinais de risco. E Deus também proveu, o próprio Davi diz, o livramento para ele. E nisso Davi ganhou o quê? Experiência, Davi ganhou coragem. Aí, Deus está no controle da história. Deus estava vendo aquele jovem e falou, esse é o cara. Ele trata com excelência. Ele está firme comigo. O coração dele se apegou ao meu coração. Ele já é capaz de sentir as minhas dores. Porque ele tinha uma relação excelente com Deus. E o que acontece? Deus prepara o dia que Davi deveria ir encontrar com esse gigante. Amém? Você acha que o pai de Davi ficou sentindo pelos filhos naquele dia e ficou assim, puxa, que saudade dos meus filhos. Deus já estava trabalhando. Deus estava trabalhando e Deus preparou que Davi chegasse naquele tempo, naquele horário, para que acontecesse o que aconteceu, porque Davi lidava com as coisas com excelência e Davi tinha uma excelente relação com Deus, e agora Deus estava transportando esse jovem pelo caminho da excelência para se tornar o herói de Israel. Amados, preste atenção, porque quando você trata no seu dia a dia as coisas com excelência, Deus vai criar, Deus vai abrir portas, vai criar meios, caminhos, para colocar você em situações a qual a experiência que você obteve no seu dia após dia se torne instrumento para fazer você assumir, quem sabe, posições, ou você vencer situações que aquela tarefa do dia a dia proporcionou a você a capacidade para assumir aquela posição, para enfrentar aquela situação. Estão entendendo? Davi parecia nada, ficar cuidando de uma ovelhinha, mas naquele dia a dia Deus estava treinando Davi. Deus estava fazendo com que aquele jovem tivesse a coragem necessária. Deus estava fazendo com que aquele jovem tivesse a fé necessária. A excelência, querido, ela passa pelas tarefas do dia a dia. A excelência deve estar na nossa vida no dia a dia. E aí nós seremos levados por Deus a uma experiência nova, extraordinária, que irá nos levar a conquistar grandes coisas, a realizar grandes coisas. Se você é uma pessoa que ora todos os dias, de maneira excelente, que busca Deus todos os dias de coração, um dia Deus vai te levar a realizar algo maravilhoso. Um dia talvez você vai colocar as mãos sobre o enfermo e ele será curado, porque você conhece agora perfeitamente o Deus que você serve. Um dia talvez você vai ser colocado por Deus para assumir um ministério, quem sabe uma empresa. Se você vive o dia após dia com excelência diante de Deus, esse dia após dia treinamento de Deus, para levar você a experiências extraordinárias, a grandes conquistas, que você possa entender isso. Muitas vezes, me perdoe se você não entendeu o que eu vou dizer agora, mas muitas vezes, o povo de Deus acha que graça é sinal para preguiça, para vagabundice, para o desmazelo. Afinal de contas, no fim Deus vai derramar unção, tudo vai acontecer. O Espírito Santo tem que dar um jeito de resolver tudo. Enquanto você não orou, você não se preparou, e aí você quer que Deus te salva na última hora. E acha a graça de Deus. E quer viver assim, de graça em graça. Se possível, que sempre caia o dinheiro na conta, eu não preciso nem trabalhar. Queridos, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre buscou pessoas que eram esforçadas, que vivia com excelência,
que procurava ser sempre o melhor. E aí, sabe o que Deus fazia? Ele trazia a graça. Ele facilitava e ajudava aquela pessoa a alcançar as vitórias necessárias. Gideão, quando foi chamado, estava trabalhando. Pedro era pescador. Paulo era alguém que tinha profundo interesse nos estudos, no conhecimento da palavra de Deus. Estava lá aos pés de Gamaliel, aprendendo, procurando cada vez mais saber. José foi um grande administrador. Antes de chegar no Egito, precisou passar por muitas tarefas, mostrar seu valor. E tudo ele lidava com excelência. Amados, a excelência é o caminho para que você conquiste talvez a grande casa que você sonha, o grande emprego que você sonha, o grande filho que você sonha. Trate tudo com excelência. E Deus então vai trazer graça e vai fazer que as coisas fluam através disso. Ao preguiçoso, a palavra diz, vai ter com as formigas. Aprenda com elas. Ah, eu quero ser um grande médico, mas nem estuda para passar no vestibular. Eu vou ser um grande advogado, está esperando o quê? Comece a fazer e Deus vai te abençoar. Aí eu só quero concluir, diz assim, 1 Samuel 17:40. Veja só o que aconteceu com Davi. Porque ele tratava com excelência e porque ele lidava uma vida também com excelência com Deus. Veja o que Deus fez com Davi. 1 Samuel 17, verso 40. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossa mão. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Agora, eu vou pular um pedaço só para mostrar como o povo tratou Davi. Diz assim, versículo 53. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou, descubra quem é o pai. E logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Saul, de Golias. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Amém? O que aconteceu? Davi virou um herói. Davi saiu da casa do pai e foi morar, sabe aonde? Na casa do rei. Saiu daquela casa simples, que ele era lá o pastor, ele foi agora habitar lá no palácio.
Deus vai te transportar para grandes coisas. Deus quer te levar para as grandes conquistas. Deus quer te fazer um herói. Mas você precisa aprender a viver com excelência. Deus nos coloca em lugar, e não importa onde você está hoje, mas Deus te colocou nesse lugar que você se encontra, para que você possa trabalhar com excelência. E um dia, quando você menos esperar, Deus te colocará em uma situação nova, para te dar algo novo, maior, melhor. Deus honra as pessoas que vivem com excelência, que procuram fazer o melhor em tudo. Seja excelente em tudo que você fizer. Faça bem feito. Faça a sua devocional bem feito. Viva o seu ministério com excelência. Seja um pai excelente. Seja um filho excelente. E ainda, preste atenção, que a sua excelência possa, para outra pessoa, ficar devendo algo. Deus sabe que você está fazendo o melhor. E Ele vai honrar isso. Dê o melhor de você e do que você tem para Deus. E Deus vai honrar a sua fé, o seu trabalho, a sua ação.